Bortoleto ficou em P10 no segundo treino livre da Áustria. Poucas horas depois, na classificação, o mesmo carro parou em P12. A Audi reagiu, só que a reação não virou Q3. Se você quer entender por que essa diferença é o ponto mais incômodo do fim de semana, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Bortoleto colocou a Audi no top 10 do segundo treino livre na Áustria com o R26 atualizado. Poucas horas depois, quando a pista deixou de ser treino e virou cobrança de grid, o mesmo pacote parou em P12. Hülkenberg ficou em P14. A Audi reagiu, sim, mas a reação não virou Q3. E esse é o ponto que deixa a Áustria tão incômoda. O carro melhorou, só que o resultado cobrou justamente a parte que o pacote ainda não resolveu. Esse P12 não fica pesado sozinho. Ele fica pesado pelo que veio antes. No TL2, Bortoleto voltou ao carro depois de perder o TL1 para o reserva Poiron e colocou o R26 exatamente onde a Audi queria aparecer, 10º, com 1 minuto, 8 segundos e 300 milésimos, à frente de Hülkenberg e de vários carros do mesmo bloco de batalha. Não era Mercedes, Ferrari ou McLaren que importava naquele momento. Era Haas, Alpine, Racing Bulls, Williams, Cadillac. Era a guerra curta do meio do grid, onde um décimo não muda só uma posição, muda a história do fim de semana inteiro. Bortoleto venceu essa primeira fotografia. Ficou na frente de rivais diretos e a mensagem parecia clara. O pacote tinha aparecido no cronômetro. Só que treino livre não distribui posição de largada, não paga ponto e não protege piloto no domingo. Quando chegou a classificação, Bortoleto passou pelo Q1, melhorou a volta no Q2, mas terminou em 12º. Hülkenberg caiu em 14º. A Audi não desapareceu, mas também não atravessou a porta do Q3. E esse resultado conecta diretamente com a frase que Bortoleto levou para Spielberg antes da pista responder. Ele disse que a Audi chegava à Áustria sabendo que deveria ter marcado pontos em eventos recentes e não conseguiu. Isso não é fala de piloto tentando vender esperança vazia, é diagnóstico. O brasileiro não estava dizendo que o R26 era lento demais para sonhar. Estava dizendo que a chance já tinha aparecido antes e escapado. Por isso, o P12 incomoda. Deixa a Audi perto o suficiente para tentar, mas ainda na zona onde qualquer falha vira desculpa depois. Em Spielberg, essa diferença pesa ainda mais, porque um décimo joga vários carros na mesma fila de briga. Essa é a tensão que a classificação abriu. Se o R26 atualizado tinha ritmo para colocar Bortoleto em P10 no TL2, por que não deu margem quando a classificação apertou? A resposta fácil seria culpar o pacote inteiro. Mas essa leitura é confortável demais para F1 2026. A pista mostrou algo pior. A Audi reagiu, só que reagiu para continuar presa no bolo do meio de grid, onde qualquer detalhe decide quem sonha com ponto e quem larga apenas esperando confusão alheia. Isso importa porque a Audi não chegou à Áustria com uma peça tímida. O documento da FIA mostrou 7 atualizações no R26, asa dianteira, assoalho, suspensão traseira, bargeboard e asa traseira. O destaque estava na traseira, com o assoalho puxando mudanças para carga, fluxo e comportamento do eixo traseiro. Em linguagem simples, a Audi não colocou um adesivo novo no carro, mexeu numa região que pode mudar equilíbrio, confiança e resposta em volta rápida. Só que aqui vem a parte ácida. Mudança grande não é sinônimo de separação grande. Hülkenberg já tinha deixado uma pista no TL1, perto do top 10, mas ainda do lado de fora. Bortoleto confirmou o sinal no TL2, entrando em P10. O TL3 esfriou a empolgação e a classificação devolveu a conta real, P12. O problema não era a ausência de reação. Era reação sem folga. A Racing Bulls não ficou esperando. A Haas não sumiu. A Alpine também estava no meio da conversa. Lawson ficou à frente de Bortoleto no TL2, e os rivais diretos continuaram perto conforme a pista evoluía ao longo do fim de semana. Isso muda a leitura do pacote. A Audi entrou na briga, mas não escapou dela. No meio do grid, entrar na briga é só metade do trabalho. A outra metade é se posicionar bem antes da largada, porque não adianta fugir de Ferrari e McLaren no discurso se na prática o domingo vira tráfego, ar sujo, estratégia presa e um carro olhando para o câmbio de alguém na frente. Talvez estivéssemos olhando para o lugar mais óbvio demais. Além das atualizações aerodinâmicas, a FIA registrou no carro de Bortoleto um novo Energy Store e uma nova unidade de controle eletrônico, dentro do limite permitido pelo regulamento. O Energy Store é a bateria do sistema híbrido. A unidade de controle eletrônico comanda parte desse conjunto. Isso não explica diretamente o P10 no TL2 nem o P12 na classificação,
Não é para vender como motor novo nem como milagre escondido. Mas mostra que a Audi estava mexendo em mais de uma frente ao mesmo tempo, e o ADU entra nesse mesmo quadro de desenvolvimento. Em entrevista publicada pelo Auto Racer, Bortoleto tratou esse trabalho mais como ganho de dirigibilidade, constância e controle do motor do que como salto puro de potência. Essa frase muda a pergunta central. Não é mais só se a asa nova funcionou ou se a traseira deu mais carga. A pergunta passa a ser: quanto a Audi ainda precisa organizar entre carro, unidade de potência, eletrônica, entrega de força e procedimento para transformar uma volta boa em fim de semana completo? O TL2 fez parecer que o pacote era a resposta. A classificação mostrou que o pacote era só parte da resposta. O carro ficou melhor, mas a Audi ainda não provou que consegue converter essa melhora quando a sessão fica sem margem para erro. Na Fórmula 1, esse é o tipo de detalhe que separa a evolução real de promessa bonita. E se essa parte não resolvida aparecer logo na largada, o P12 de Bortoleto pode deixar de ser oportunidade e virar armadilha. Barcelona já mostrou como essa armadilha funciona. Gabriel largou perto da zona de pontos, mas perdeu 6 posições nos primeiros metros por um problema ligado ao carregamento do turbo. A corrida ficou comprometida antes de o ritmo ter qualquer chance de aparecer. Recuperar isso no meio do pelotão virou missão muito mais cara do que deveria. O próprio Bortoleto explicou na Áustria que a dificuldade de largada não parecia ter causa única. Era uma mistura de fatores envolvendo unidade de potência e procedimento. Tradução para domingo. Não adianta ter carro para atacar o top 10 se os primeiros metros te jogam fora da corrida que você construiu no sábado. E é por isso que largar em P12 tem dois lados. Por um, Bortoleto está perto dos pontos. Se a Audi fizer uma largada limpa, acertar a estratégia e evitar dano, existe corrida real para disputar. Por outro, P12 é posição perigosa, perto o suficiente para criar expectativa, longe o suficiente para precisar atravessar confusão, tráfego e carros que não vão facilitar nada. Número bonito no TL2 não protege ninguém na curva 1. Ritmo de treino não pontua, e nem a Ferrari escapa dessa lógica quando a execução falha exatamente onde a corrida começa a ser decidida. A corrida não vai julgar apenas se o R26 ficou mais rápido. Vai julgar se a Audi aprendeu a proteger uma oportunidade, porque o fim de semana já entregou sinais suficientes para os dois lados da discussão. Quem quiser defender o pacote vai apontar Bortoleto em P10 no TL2, o avanço ao Q2, o P12 perto dos pontos e o Hülkenberg atrás dele. Quem quiser cobrar a equipe vai apontar o Q3 perdido, a falta de margem contra os rivais e o risco de repetir a história recente, aparecer perto, criar esperança, sair sem recompensa. O veredito honesto está no meio, e ele não é confortável. A Audi não fracassou tecnicamente na Áustria. O carro reagiu. Bortoleto mostrou isso na pista. O pacote colocou o R26 na conversa certa. Mas a equipe também não venceu a dúvida principal. O P12 cobrou exatamente a parte que ainda falta: transformar melhor em posição, posição em corrida limpa, e corrida limpa em pontos. Esse é o limite que fica para o domingo. Se Bortoleto sair bem, segurar o carro no bloco certo e transformar o P12 em ataque real ao top 10, a Áustria pode virar o primeiro sinal de que a Audi começou a encontrar o caminho. Mas se a largada voltar a custar posições, se o ritmo ficar preso atrás dos mesmos rivais e se a equipe sair de novo só com bons sinais sem resultado, o pacote vai parecer menos uma virada e mais um aviso repetido. A Audi começou uma virada real com esse pacote. Ou Bortoleto está de novo perto dos pontos com um carro que só funciona quando tudo precisa ser perfeito? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise técnica que vai fundo onde os outros param, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. O domingo vai dizer qual dessas duas leituras é a verdadeira, e essa resposta vai estar aqui primeiro. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó. Que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.